Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste teus terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aguarde. Tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, no teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Vamos dar o 115? Amém. Vamos trabalhar. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupar de crença assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar de crença Se na vinha do Senhor, eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzidos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor, trabalhar e orar na seara e na
também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, mas seara e na vinha do Senhor. meu desejo é orar e ocupar meu quero estar, se na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar meu quero estar, se na vinha do Senhor. 116. Bem rápido. Já desceu um pouquinho, né? Só descer um pouquinho, eu já ia subir. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canta a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, aleluia, pela fé livre estou, aleluia, pela fé livre estou. Vai embora, rapaz. Peça mais um conhecido. Vai. 114. Eu acho que a gente não, eu não gosto não. Quem tá com promessa? Vamos. É o 107. Vamos pro hoje. Para mexer no caminho, pode olhar. Eu mando esse de fora. Eu já vai começar? Vai no carro, pede. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas.
plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pega a minha água, por favor. Dá pra terminar agora. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Hoje nós vamos ler em Efésios, capítulo 1. Passando de Lucas, né? É muito depois dela. Você vai encontrar Romanos, Galatas, depois Galatas. depois de Gálatas. Galatas. Efésios capítulo? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 17. Deixa eu não ainda, Vera. A partir do 17. Até atrás, Felipe. Eu não disse Filipenses, só é você voltar. Bota uma folha e pronto. Não, se é Timóteo, você está muito para frente. Efésios 1. 1 a partir do 17. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância.
Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, que nós venhamos crer, Senhor, para que nós venhamos obter o favor que o Senhor disponibilizou, a graça que o Senhor nos deu e nos dá todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos louvar mais um hino, né? Vamos louvar um corinho. Irmão Adão, o senhor pega aquela dali? Pega a harpa, que aí não tem não, irmão Adão. É o 645 e 45. Tem não? Ah, não. Essa vai ter. É lá no final, 645. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, dízimos e oferta, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir uma palavra pelo irmão Adão. Amém. Eu vou comprar um monte de marca texto para o irmão Olha, Adão. um bocado aqui um moto, aqui, ó. Tudo aí. Daí. A palavra lá. Vai ter. Salve a igreja do Pai do Senhor. Amém. Mateus, capítulo 11, versículo do 25 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse estas coisas aos sábios, inteligentes, e as revelasse aos
meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovei. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vindes a mim todos que estão fracos, que estáis fracos, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Agradeço a oportunidade. Tomai sobre si o meu jugo, né? Porque ele é leve e suave, né? Vinde a mim todo aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então, nós andamos cansados e oprimidos porque nós não entregamos as nossas cargas ao Senhor, né? Tem um livro, eu tinha esse livro, eu não sei onde ele está, eu vou procurar, se eu não encontrar, eu vou comprar ele novamente, porque é linda a mensagem desse livro. É chamado O Peregrino. Ele é o segundo livro mais lido no mundo. Ele continua como o segundo livro mais lido no mundo. Qual o primeiro livro mais lido no mundo? A Bíblia, manda, muito bem. E o segundo é ele. É chamado O Peregrino. O que esse livro fala? Ele fala justamente dessa passagem. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei as vossas cargas, ou os vossos fardos. E é muito linda a história, Yuri. E é muito linda a história desse livro, porque fala do cristão, da jornada do cristão, que quando nós começamos essa jornada, nós começamos com uma carga muito pesada, que é o pecado. Tudo que não presta nós colocamos sobre nós. E quando nós aceitamos Jesus, nós entendemos que tudo que não presta, irmão Zé Luiz, ele levou na cruz. Então nós deixamos tudo na cruz, entregamos tudo a Jesus. Aí ele diz: troca o teu jugo pesado pelo meu, porque o meu é leve. Então assim, é muito lindo, né, essa passagem. Esse livro, eu vou mandar, Vera, para o seu WhatsApp. Aí você clica lá que você vai ouvir ele. Se eu soubesse clicar. Não, você não clica na mensagem? Não clica na mensagem? É da mesma forma. Você vai ver um monte de letrinha. Você vai ver um monte de letrinha azul. Você clica naquela letrinha que vai abrir o vídeo. E você vai ouvir uma pessoa lendo para você. É muito lindo esse livro. Pode deixar, pode sentar. E hoje nós vamos meditar, irmãos. Hoje eu não vou passar o tempo que eu passei ontem, não. Mas nós não. Foi bom demais. Foi bom, foi bem. Foi sim. Mas Não sai satisfeito. Quer sair? hoje tem 7 casas. Ah, foi ontem? Não, ontem eu fui só deixar a cadeira do pastor. Hoje nós não vamos meditar no texto que eu li. Hoje nós vamos. Esse texto que eu li é tremendo. Outro dia nós vamos meditar nele. Mas nós vamos hoje ler em Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler do versículo 14 ao 22. 14 é? Capítulo 3. Apocalipse 3. A partir do versículo 14. Todas acharam? Que diz assim, olha: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
E assim dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco através dessa palavra, que eu seja apenas um instrumento pelo qual o Senhor vai ministrar a tua palavra aos nossos corações, Pai. Faz com que, Senhor, cada um de nós venhamos entender e colocar em prática aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todo mundo aqui sabe que existe um livro chamado Apocalipse, né? Na Bíblia. Em algumas Bíblias bem antigas, o nome era Revelação. Apocalipse significa revelação. Ou seja, são as coisas que, algumas delas que está aqui em Apocalipse, já aconteceram. E são coisas que ainda estão para acontecer. São coisas que estão acontecendo, já aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer. É em Apocalipse que tem o final, o desfecho da igreja de Jesus Cristo. É em Apocalipse que nós vamos saber o que é que vai acontecer com aqueles que aceitam Jesus, que vivem Jesus, que creem em Jesus, que confessam Jesus, que obedecem Jesus. E é em Apocalipse que a gente sabe o que é que vai acontecer com aqueles que não creem em Jesus, que não seguem Jesus, que não confessam Jesus e que não vivem para Jesus. Tudo está em Apocalipse. Você quer saber qual o final que você vai ter em Cristo Jesus? Vá lá no final de Apocalipse que vai te dizendo: e será enxugado de teus olhos todas lágrimas. Não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, só alegria. Mas para quem? Para aqueles que creem em Jesus. Em Apocalipse, João, que é o apóstolo João, não é o João Batista, é o apóstolo João. Ele recebeu a revelação das coisas que iriam acontecer do próprio Jesus. João recebeu do próprio Jesus. Jesus disse: escreve, João. E João foi escrevendo o que ele ia falando. E, além de falar, Jesus mostrou coisas para João. E Jesus mandou ele escrever 7 cartas para certa igreja na Ásia. E a última carta é essa, a carta de Laodiceia. As outras cartas, ela tem 2 cartas que tem elogio de Jesus. Tem uma carta que é chamada Filadélfia, a carta de Filadélfia, que é só elogio, é a igreja perfeita. Mas todas as outras cartas, o Senhor tem elogio e repreensão. O Senhor diz: olha, arrepende-te. O Senhor sempre tem uma palavra de conforto, de conserto para aquelas igrejas. Mas a carta que Jesus mandou João escrever para a igreja em Laodiceia, essa carta não tem um elogio, só reprovação. E nós hoje vamos aprender um pouquinho, e alguns estudiosos da Bíblia, e se a gente for analisar, eu concordo com eles, nós hoje somos a igreja de Laodiceia. Infelizmente, nós estamos no período da igreja de Laodiceia. Essa cidade, claro, não existe mais, só existem as ruínas.
era uma metrópole, era uma grande cidade da Roma antiga, né? Hoje ela só tem os escombros. Ela hoje é situada na Turquia, ela pertence ao território da Turquia, lá na Ásia Menor, aliás, é na Ásia Menor. Então, se você for lá, você vai ver só aqueles monumentos, aquelas pilastras, aquelas colunas. Então, essa cidade não existe mais, mas ela pertence ao território da Turquia, hoje chamada Turquia. E nós vamos aprender, vocês vejam que Jesus diz assim, essa igreja, ela se achava. Vocês olharam bem como é? Jesus começa a dizer, conheço as tuas obras, sei que és frio, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Irmãos, vocês já tomaram água morna? Eu já tomei, não quero tomar mais. Fiquei até de quase. É um purgante, não é? É. Não é tomar água morna. Tem gente que sente até ânsia de vômito, né? Quando toma água morna. Teve um período que eu estava querendo fazer dieta e disseram que a água morna era bom para emagrecer. E eu comecei, mas eu não acredito ir muito longe, não. É um purgante você tomar água morna. Agora, você tomando água fria, é um refrigério, né? Quando a gente está no calor, trabalhando, com a boca seca, quando a gente toma uma água fria, ai, que coisa boa. É um alívio, né? Então, Jesus aqui diz assim, você deveria ser fria, pelo menos você trazia alívio para as almas. Ou você deveria ser quente, porque a pintura da palavra do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo ardendo em você, é o que a igreja precisa para expandir a minha palavra. Mas aquela igreja, ela nem era quente nem fria, ela era morna. Aquela igreja era uma metrópole, ela era muito rica financeiramente, era um centro financeiro muito poderoso. Ela ficava em meio a duas cidades, onde uma tinha águas frias e a outra tinha água quente. Não era morna, irmãos e irmãs, era quente. Vocês já ouviram dizer que tem umas águas termais? Termal. Água termal quer dizer uma água quente, medicinal. A água quente daquela cidade, ela servia como remédio. Era uma água medicinal. As pessoas usavam para remédio. E a água fria, claro, servia para beber, então, saciar a sede. Então, a cidade que tinha água quente, quando ela chegava, a água quente, quando chegava em Laodiceia, ela estava morna. E além de morna, ela estava contaminada pelo percurso que ela fazia. Então, ninguém conseguia tomar daquela água. Então, Laodiceia, ela comprava da cidade que tinha água fria. Então, Laodiceia, a água de Laodiceia não prestava para beber. E Jesus, e essa cidade também, ela era uma grande produtora de tecidos, de lã, de tapetes. Então ela produzia muita lã e muitos tapetes. Ela era famosa. E ela também tinha uma faculdade, uma grande universidade, de medicina, onde lá se produzia um famoso colírio. Então aquela cidade, aquele colírio era exportado para todo o mundo daquela época, para toda a Ásia, e os tecidos e os tapetes também. Então aquela cidade era tão rica que teve uma época que teve um terremoto lá que destruiu toda a cidade. E quando isso acontece, geralmente a cidade, o país, a nação, ela recebe ajuda do governo, né? Mas aquela cidade era tão rica que eles dispensaram a ajuda de Roma, porque na época o império era Roma. De tão rica a cidade era que eles mesmos construíram sem a ajuda de Roma, para vocês terem uma ideia. Então aquele povo, aquela igreja,
era uma igreja muito rica. Mas, olha só, o que é que Jesus diz sobre aquela igreja? E por este motivo, porque és morno, não és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, uma observação aqui. Essas cartas, elas são escritas para as igrejas, elas não são escritas para o mundo. O mundo não conhece Jesus. As cartas são escritas para os crentes em Cristo Jesus. Então Jesus está falando com pessoas que conhecem a palavra dele. Ele não está falando com pessoas que não conhecem a palavra. Ele não está falando com pessoas incrédulas, com pecadores. Ele está falando com pessoas que conhecem a palavra. Ele está falando com a igreja. E ele está dizendo que estava a ponto de vomitar aquela igreja. Porque várias pessoas que tomavam daquela água, ele faz uma simbologia, eles vomitavam. Eles tinham ânsia de vômito. E algumas vomitavam de a água ser tão ruim. E Jesus fala, eu estou a ponto, ou seja, eu estou enjoado, eu estou nauseado, com náuseas, na minha boca, a ponto de vomitar-te. E ainda dizes, olha o que essa igreja dizia. Estou rico, essa igreja dizia. Conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Infelizmente, irmãos, aquela igreja, ela estava dizendo, eu sou suficiente. Eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Sabe o que aconteceu com a Europa? A Europa fez isso. A Europa varreu Jesus para fora do seu território. Hoje, os cultos na Europa é limitado a 1 hora de culto. Hoje, os cultos na Europa é proibido alguém pregar a qualquer pessoa na rua. A Europa é um dos continentes mais ricos da Terra. Hoje não, mas já foi. Os Estados Unidos, o Canadá também. Eles varreram Jesus para fora das suas vidas. Eles reduziram a Jesus a nada. Eles se acharam tão ricos, tão importantes, que já tinham tudo. Eu posso, eu tenho o que eu quero, que eu não preciso desse Jesus. Quem quer Jesus é fraco, eles dizem. Isso é para os fracos. Aí Jesus continua dizendo, contudo não conheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Aquela igreja que se julgava rica, importante e achava que tinha tudo que precisava. Aí Jesus diz, tu és miserável, pobre e nu. Então, olha só. Inclusive Jesus disse que seria melhor que eles fossem frio ou quente, né? Talvez nesse caso significasse ser alguém que ainda não havia tido contato com o Evangelho. Se eles fossem frios, podia ser que eles não tivessem tido contato, era melhor do que ser morno. Mas o real estado dos crentes de Laodiceia era de mornidão. Um estado que deixava o próprio Cristo enjoado. Isso é muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo não disse que estava irado com a igreja de Laodiceia, a ponto de destruí-la. Ele simplesmente disse que estava nauseado e pronto para vomitá-la de sua boca. Esse é o tipo de sentimento do Senhor em seu relacionamento com alguém que não se repete em nenhum outro lugar da Bíblia. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai encontrar Jesus dizendo que
está tão enjoado, tão nauseado, a ponto de vomitar. Em nenhum outro lugar da Bíblia, só aqui, na igreja de Laodiceia. E vocês imaginem que essa é a igreja dos nossos dias. Na carta à igreja de Laodiceia, é dito que aquela era uma igreja morna. Essa era uma descrição simbólica para falar do estado de apatia espiritual daquela igreja. Laodiceia era uma igreja espiritualmente diferente. Em termos práticos, aquela igreja estava confortável e acomodada com o mundo. O Senhor Jesus apontou de forma direta o erro daquela igreja. Irmãos, se vocês têm acesso à televisão, à internet, se vocês virem os cultos online, vocês vão ver que as igrejas estão cheias. Tem muitas igrejas que estão, já viu, irmãos amigos? Estão cheias. Eu não sei mexer nisso, né? Mas são igrejas que estão mortas, estão como essa aqui. Igreja que acha que tem tudo. Igreja que não tem mais necessidade da presença do Senhor. Ou seja, espiritualmente ela está indiferente. O Espírito Santo já saiu de dentro da igreja e as pessoas nem perceberam. O Espírito Santo não está mais ali. Mas as pessoas não sentem falta. Por quê? Ele diz, eu sou rico, eu tenho tudo. Transformaram a igreja em um clube. O símbolo daquela igreja do Paraná, foi. Eu nem sei, irmão. Eu não sei. Mas eu sei que a igreja de hoje, ela está conformada com o mundo. Vocês lembram que quarta-feira a gente estava lendo sobre transformar a nossa mente através da palavra? E não nos conformarmos com o mundo? Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando a igreja parecida com o mundo, com a desculpa de atrair o mundo para a igreja. Ou seja, o diabo não está precisando nem fazer o trabalho dele. Os próprios crentes estão fazendo, estão trabalhando. O diabo está lá sentado, olhando, descansando, mexendo com o pé e dando risada na cara dos crentes, porque os crentes estão mornos. Não estão frio nem quente, estão mornos. O Espírito Santo já não está mais naquelas igrejas e eles nem perceberam. E o diabo não mexe com eles. Sabe por quê? Porque quanto mais rico eles ficam, mais eles se afastam de Deus. Quanto mais apegado às coisas materiais, mais eles se afastam de Deus. Quanto mais eles ficam parecidos com o mundo, mais eles não estão afastados de Deus. Deus falou, Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Ninguém verá a Deus sem a santificação. Só quem vai ver a Deus, só quem vai estar na presença de Deus é quem buscar. E isso, irmão, é diariamente. É diariamente nós temos que estar buscando a santificação. Nós temos que buscar a graça do Senhor diariamente. Porque sem a graça do Senhor nós não conseguiremos permanecer sem a influência mundana. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais ficamos parecidos com Ele. E menos atraente para o mundo. Quanto mais nós ficamos diferentes do mundo, mais o mundo vai jogar pedra em nós. Mas o que é que nós vemos hoje? As igrejas, os cristãos de hoje em dia estão se adequando ao mundo. Eles estão querendo transformar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus para que ela caiba dentro do mundo. E não tirar o mundo e colocar a palavra de Deus. Mas eles querem adaptar a palavra de Deus para o mundo. Ou seja, tudo é normal. Tudo
Nada é errado. A minha filha trazer um namorado, isso é crente. Isso é filha de pastor, para dormir dentro de casa, é normal, é melhor do que ela estar lá no motel. Irmãos, isso não é santidade, isso é mundanismo, isso é laodiceia. Quando você acha normal você vê um homem e outro homem de mãos dadas se beijando, quando aquilo já não é mais, já não lhe causa náuseas, como Jesus está nauseado com essa igreja, nós estamos nos conformando com o mundo. E a palavra de Deus diz: transformai-vos no vosso entendimento. Não deixe que o pecado seja normal na sua vida. Um pastor dizia: olha, o pássaro ele pode até voar sobre a sua cabeça. O pecado ele pode até estar aqui, ó. Eu só não posso deixar ele fazer o ninho. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos conformados com o mundo. Ah, é normal o jovem, a jovem estarem de shortinho. Isso eu não estou falando do povo do mundo, não. Estou falando daqueles que se dizem crentes, daqueles que dobraram seu joelho, aceitaram Jesus e dizem que vivem, conhecem essa palavra. Não é normal, irmãos. O crente é diferente no falar, é diferente no andar, é diferente no pensar, é diferente no vestir, é diferente no agir. O crente é diferente. A partir do momento que eu digo que é normal aquilo que a Bíblia diz que não é, eu estou me conformando com o mundo. Eu estou me tornando igual a Laodiceia, dizendo: eu tenho tudo, não preciso de nada. Aí Jesus diz: você é pobre, você é miserável, você está nu, cego. E assim que a igreja está apática, sem o Espírito Santo de Deus agindo dentro dela. E nós não podemos nos conformar. Eu sei que Jesus Cristo tem uma igreja pura, limpa, santa. E é essa igreja que Ele vem buscar. E nós temos que nos esforçarmos para estar incluído no corpo de Cristo, que é essa igreja. O remanescente não se contamina. Deixa os outros aí fora dizer que você é quadrado. Deixa os outros aí fora dizer que você é antiquado, que você está velho, ultrapassado. A Bíblia, ela nunca mudou e nunca vai mudar. A palavra de Deus diz que só verá a Deus quem for puro, quem for santo, quem for limpo de coração. E Ele está vendo. E Ele disse: eu estou vendo. Olha o conselho que Ele dá para essa igreja que se acha rica, que não precisa de nada. Ele diz: portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças. Roupas brancas, Ele manda para aquela igreja que está em uma cidade onde a principal fonte de renda é tecidos, comprar roupas, porque eles estão nus. Ele manda aquela igreja que fabrica o melhor colírio da época. Ele diz: e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Olha o trocadilho que ele faz. Vocês se gabam
de ser rico, vocês são miseráveis. Vocês se gabam de ter o melhor tecido, os melhores tapetes, vocês são nus. Vocês se gabam de ter o melhor colírio para os olhos, vocês são cegos. Aí ele diz, mas comprem. Mas aí tem alguma coisa que a gente pode parar para pensar. Como é que eu vou comprar se a salvação é de graça? Ouro fino. Compre. Mas lá em Isaías ele disse, venham, comprem de mim ouro sem dinheiro. Esse ouro fino é a salvação que ele dá de graça. Comprem de mim aquilo que vocês acham que tem, mas não tem, que é a salvação. Vocês estão longe de ser salvos. Isso é Jesus falando para essa igreja. Vocês estão longe de terem visão, vocês estão cegos. Vocês não estão enxergando um palmo à frente do seu nariz. Então unja, pegue o colírio dos céus e unja os seus olhos para que você possa ver espiritualmente como você está. Você está morta, você está podre, você está fedendo espiritualmente. Aí ele diz, eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, diligente e arrepende-te. Jesus, eu sou apaixonada pela palavra de Deus, eu sou apaixonada por esse Deus. Ele nos dá um conselho. Ele diz, sê diligente, arrepende-te do teu orgulho, da tua autossuficiência. Tu achas que tu podes, mas tu não podes. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou quem posso todas as coisas. Eu tenho ouro fino, refinado no ouro, no fogo. Eu tenho as vestes brancas. Eu tenho o colírio em que você vai ver espiritualmente com clareza. Então compra essas coisas. Segue o meu conselho. Jesus não obriga ninguém. Irmãos, se Jesus quisesse, bastaria uma única palavra e ele nos transformaria em anjos. Porque o anjo não tem poder de decisão. Ele simplesmente faz o que o mestre ordena. Ele nos transformaria em robôs que o adoraria diariamente, todos os dias. Mas ele não quer isso. Ele nos fez para que nós escolhêssemos adorá-lo porque nós queremos e não porque ele quer que nós o adoremos. Vocês entenderam a diferença? Tem um pastor que contou um caso que ele atendeu, que eu acho muito interessante. Ele disse que foi um casal ligou para ele disse que na época era pastor, ainda não era nem casado, e um casal ligou para ele, que estava ao ponto de se separarem. E quando ele chegou na casa do casal, aí ele disse assim, qual é o motivo que vocês estão brigando? Aí o marido disse, essa mulher é uma louca, pastor. Ela passou a vida inteira, ele disse que fazia mais ou menos uns 20 anos, ele não lembrava muito quantos anos faziam de casado. Fazia uns 20 anos mais ou menos que tinham casado. Essa mulher é uma louca, deixa ela de casa que ela quer que eu vá no supermercado fazer compra com ela. E hoje eu fui. E quando eu voltei, cheguei aqui em casa, ela disse que nunca mais queria que eu fosse. Ela é uma louca, pastor. Aí ele falou, aí o pastor disse, oi, irmã, agora também, aí ela disse, eu não queria que ele fosse, pastor. A mulher disse, eu não queria que ele fosse. Aí ele disse bem assim, aí ele se demoniou. Como é que você disse? Você passou esse ano, eles estão todos dizendo que... Aí queria chamar os filhos para confirmar. Calma. Aí, deixa ela explicar. Agora deixa ela falar. Aí ele dizendo que disse assim, irmã, nem eu estou entendendo. Agora me explique. Porque o desejo de toda mulher é que o marido vá fazer compra com ela.
Então me explique, pastor, eu não queria que ele fosse. Eu queria que ele quisesse ir. Entendeu a diferença? Ele foi. Ela disse, espera, eu vou explicar. Ela disse que ele com ela lá no carrinho e ficava o tempo todo. Aí ela disse que ele com a cara deste tamanho e o tempo todo olhando para o relógio. Vera, eu não gosto de fazer compras. Eu nunca, o meu esposo, o pai dos meus filhos, nunca foi fazer compra comigo. Nunca foi. Mas a pior coisa do mundo é você estar com alguém ao seu lado e você vai fazer compra, seja lá do que for, supermercado, ou você vai comprar uma roupa, uma coisa, e está com alguém do seu lado que você está. Vai demorar ainda? Ainda. Quanto tempo vai passar? Vocês já tiveram essa experiência? Eu prefiro história de como é. É horrível essa experiência, não é? Então, assim, o que aquela mulher estava dizendo era o seguinte: eu não queria que você. Ela disse assim: parecia que ele estava lá pagando todos os pecados que já tinha cometido e que ainda ia cometer. Ela disse, né? Então, eu não quero que uma pessoa vá dessa forma. Ele estava se auto-afligindo um castigo. O que eu queria era que ele quisesse ir. Não era que ele fosse. Entendeu, Vera? Ela disse, eu queria que ele quisesse querer e me acompanhar. Aqui Jesus está dizendo, eu quero que você me queira. Não que você seja forçado a me querer. Então, Deus não quer que nós façamos para Ele nada forçado. Às vezes nós dizemos que nós nos forçamos a orar, a ler a palavra, porque o nosso corpo, o nosso ser natural, ele não quer, né? A nossa carne, ele não quer. Mas quando nós obrigamos a nossa carne a ler a palavra, o nosso espírito, ele se alegra, ele se regozija. A não ser que você não tenha mais o Espírito Santo dentro de você. Mas se você tiver o Espírito Santo, você pode até não estar com vontade de ler a palavra. Mas quando você começa a ler a palavra, o seu espírito já começa a mudar. Aquela falta de vontade que você não dava de ler. Aquela vontade que você não dava de vir para a igreja, de ficar em casa. Quando você chega e você começa a louvar, o seu espírito já começa a se alegrar, já começa a mudar. Se você estava angustiado, aquela angústia já diminui ou vai embora de vez. É isso que Jesus quer. Ele não quer obrigar ninguém a querê-lo. Ele quer que nós o desejemos porque nós o queremos tê-lo em nossa vida como nosso Senhor, como nosso amigo, como nosso ajudador, como nosso consolador, como nosso tudo, o nosso pastor. É isso que ele estava dizendo. E aquela igreja, ele disse: sê, pois, diligente e arrepende-te. Olha só. Eis que estou à porta e bato. Nós usamos muito esse versículo para o povo de fora, né? Mas Jesus aqui está falando com a igreja de nós. Eis que estou à porta. Estou batendo. É os crentes que já não fecharam a porta para Jesus. É os cristãos que estão dentro da igreja só por tradição, só para cumprir aquele ritual. É como um ritual. Não, hoje é domingo, eu tenho que ir para a igreja. Nós temos que vir para a igreja sim. Pensa uma coisa que eu não me canso
é de estar quarta aqui à tarde, quarta em 7 casas à noite, sexta em 7 casas à noite, sábado aqui à tarde, domingo à tarde, domingo à noite. Não me canso. Isso me dá alegria, isso é o meu maior prazer. Irmãos, eu me sinto assim, uma privilegiada. Eu não sei o que foi que Deus viu, o que Deus olhou e viu em mim, porque eu não tenho capacidade nenhuma, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho importância nenhuma, mas Jesus olhou para mim e disse: eu vou usar você. Para que, Senhor? Eu vou te usar para você dirigir, para levar o pastor para o culto. Eu vou te usar para você dirigir o culto, porque não tem outra pessoa que faça isso. Eu vou te usar para ficar com as crianças, porque não tem ninguém que faça. E eu estou fazendo. E faço com a maior alegria, porque é para o meu Senhor. Eu não sei fazer. Eu não sei. Mas eu faço porque é Ele que me chamou, foi Ele que me chamou e foi Ele que me mandou, e é Ele que me capacita naquilo que eu não tenho condições de fazer. Eu não estou aqui porque eu posso, porque eu tenho condições, mas eu estou aqui porque é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem me capacita. Mas aquela igreja disse: eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Ai, Jesus disse: vocês são pobres, uns miseráveis. E essa é a igreja. Essa é a igreja que nós temos hoje no mundo. Claro que Deus tem o seu remanescente, que Ele sabe. Ele vê o meu íntimo, Ele vê o seu íntimo. Ele sabe se você, a sua motivação é correta ou não. Mas Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, aquela igreja já tinha expulsado Jesus de dentro dela. Ele estava na porta batendo. Vocês já imaginaram, gente? A gente que prestando esse culto e Jesus está lá fora. Porque nós nos achamos que somos autossuficientes. Porque nós somos orgulhosos e achamos que não precisamos de mais nada porque temos tudo. Quando nós pensamos dessa forma, Jesus não está aqui. Ele está lá fora. Claro que essa igreja não se vê dessa forma. Claro que eu estou falando de uma forma geral. O que mais nós somos carentes é do Senhor Jesus, e eu tenho certeza que Ele está aqui essa tarde. Eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo de Deus está aqui conosco, porque nós estamos prestando um culto aqui em espírito e em verdade para a honra e glória dEle. Ainda que seja poucos, mas esse poucos que tem não está aqui para aparecer, está aqui porque ama verdadeiramente o Senhor. Eu creio dessa forma. Mas que nós nunca venhamos deixarmos nos envolvermos pelo mundo a ponto do Senhor querer nos vomitar, a ponto do Senhor sentir náusea de nós, a ponto do Senhor estar lá fora batendo: abra, eu estou aqui, eu quero entrar. Se alguém quiser que eu entre, eu vou entrar. Não, aqui Ele tem liberdade, aqui Ele está aqui Ele é o dono de tudo, é Ele, é por Ele, é para Ele que nós estamos aqui, glorificando e adorando esse Deus que é todo poderoso. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Imagine, irmãos, você tem Jesus como hóspede, Ele está na sua porta batendo, e eu não abri essa porta, eu já coloquei Ele. A coisa mais linda, mais importante, mais gloriosa, não existe coisa mais deliciosa do que você estar com o Mestre, na presença do Mestre, jantando com o Mestre. Hoje eu passei 2 horas na presença dEle, acordei, fui orar, fui ler a palavra, fui meditar e desfrutei da presença dEle.
Agora, você já pensou a igreja que Jesus está batendo e ela diz: não, eu não quero você aqui. Eu já tenho tudo, eu não preciso de você. Eu já tenho tudo. Eu sou rica. Eu quero o Senhor para quê? E ele continua dizendo: imagine o Senhor Jesus batendo na sua porta e você abrindo o seu coração e ele entrando e fazendo morada em você. Não existe coisa mais gloriosa. Não existe nada no mundo que se compare a esse prazer, a essa alegria, a essa felicidade. Agora tem um porém. Ele diz, na sequência do seu conselho: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Imagine, irmãos, nós como igreja estaremos sentados junto com Jesus em seu trono, ou seja, nós estaremos reinando com Ele. Claro que nós não vamos ter lá um trono e nós todos sentar naquele trono. Não, esse trono está se referindo ao governo de Cristo, que a igreja estará governando junto com Ele. Ele vem buscar sua noiva, sua esposa. E essa esposa é a noiva pura, vestida de vestes brancas, lavada no sangue do Cordeiro, aquela que tem santificado todos os dias sua vida perante o Senhor, aquela que tem buscado da graça do Senhor para continuar vencendo, porque só vai se sentar no trono com o Senhor, só vai reinar aquele que vencer. Ele diz: eu venci e eu estou aqui governando com meu Pai, e eu quero que vocês vençam também para estar governando junto comigo. Irmãos, ele venceu. Nós só precisamos continuar nas pegadas do Mestre. Só precisamos seguir o exemplo dele. Só precisamos continuar obedecendo, vivendo, imitando Jesus, buscando a santificação. Não nos conformemos com esse mundo, com a podridão que está neste mundo. Não acho que é normal as coisas que alguns crentes, entre aspas, estão dizendo que é normal. Não acho que é normal que Jesus não está nem aí para como você se veste. Não acho que é normal que Jesus não está nem aí para as palavras que saem da sua boca. Não acho que é normal que Jesus não está nem aí para o que seus olhos estão vendo. O que você está pensando, o que você está sentindo. Ele diz: vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus, ele tem que ser diferente. Ele não pode ser igual ao povo do mundo. Mas nós temos que viver de maneira como Cristo nos ensinou, imitando em tudo a Ele. E só assim nós vamos ter isso aqui que ele disse: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Nós vamos sim, se perseverarmos. Vale a pena, irmãos. Vale a pena sofrer. Não há sofrimento, como nós aprendemos em Romano, que se compare à glória que Deus tem preparado para nós. Não há sofrimento nessa face da terra que se compare. Ele limpará. Do capítulo 20 ao 22, você vai ver o que é que tem preparado para os salvos. Leia quando chegar em casa, coloque para ouvir e você vai ver o que é que tem preparado para os salvos, para aquele que perseverar, para aquele que for fiel, para aquele que não desistir na jornada, mas para aquele que buscar dia após dia a santificação, sem a qual ele diz que ninguém o verá. Aí ele fala: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas.
Então nós temos que dar ouvido a essa palavra. Não deixe que o seu coração, que o seu espírito fique morto. Aqueça-o com a palavra de Deus. Aqueça-o com oração. Aqueça-o com louvores. Não deixe que o Senhor venha sentir náuseas de mim e de você. Vigiemos, irmãos. Coloquemos o conselho do Senhor em prática, para que nós não venhamos nos tornarmos uma Laodiceia, uma igreja que está conformada com o mundo, apática espiritualmente, morta espiritualmente, que colocou o Senhor para fora e disse: eu não preciso de mais nada porque eu sou rica e eu tenho tudo. Que nós venhamos ser inteiramente, totalmente dependentes desse Deus para tudo, para absolutamente tudo que formos fazer, que formos que pensarmos, tudo que pensarmos, tudo que fizermos, tudo que falarmos, que seja na dependência do Senhor, para a glória dele. Amém? Vamos orar, irmãos. Irmã Maria, vem fazer essa oração final. Saudade que é parte do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por essa tarde que está aqui presente, Senhor, que viemos para te louvar, para te agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. Ó Espírito Santo de Deus, tu és digno de honra, de glória e de toda majestade. Ó Espírito Santo de Deus, como trouxeste, Senhor, debaixo da tua proteção, a pastora para entregar a tua palavra, leva ela de volta com a tua cobertura, em nome de Jesus. E nos abençoa essa tarde e essa noite, que o Senhor venha ficar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com a nossa família, com a nossa casa. E em nome de Jesus, você diz... Você diz? Você diz? Amém. Até quarta-feira, 13h30. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.